Essa história de hoje tem a ver com dons do Espírito Santo e também com perseguições que aconteceram nas igrejas, nas casas. Mas dessa vez eu vou trazer um foco para as coisas que aconteceram mais especificamente na comunidade do Jardim Jaqueline, que fica aqui próximo do Open Maker, mais ou menos no ano de 2009. E tudo começou quando eu estava num dia em casa fazendo algum tipo de atividade doméstica e o Espírito Santo me chamou a prestar atenção numa visão. E naquela visão eu vi uma árvore dentro de uma paisagem. E o Espírito Santo falou assim comigo: vá até esse lugar. E para mim aquilo foi muito esquisito porque eu não sabia onde era aquele lugar, então eu peguei o carro e foi ali que o Espírito Santo foi me direcionando para virar para cá e para lá, e foi onde eu entrei no Parque Raposo Tavares, um local que fica aqui perto e que tem uma entrada pela rodovia Raposo Tavares. Então, quando eu ingressei nesse parque, eu imaginei que pudesse ser ali, aquela cena verde que eu tinha enxergado, e foi então quando eu encontrei aquele lugar meio descampado em que tinha uma árvore bem chamativa no meio. Então eu fui exatamente para o lugar onde eu tinha identificado a visão. E eu me lembro que eu até fiquei um pouco assustado com aquilo, porque não era muito comum eu ter visões desse tipo. Eu ainda estava começando com esse movimento do espírito. E quando eu me aproximei daquela árvore, eu encontrei uma mulher sentada aos pés dela com duas crianças que estavam brincando ali pelo Parque Raposo. Eu sabia que eu precisava perguntar para ela se ela estava precisando de alguma coisa, porque tinha que ter algum motivo para eu estar lá. E quando eu cheguei ali perto para, sei lá, tentar puxar algum assunto, ela puxou o assunto primeiro e perguntou: moço, que horas são? Eu me lembro que isso me ajudou a quebrar aquele constrangimento que eu estava na hora. E aí eu perguntei para ela: você está precisando de alguma coisa? Porque Deus me mandou aqui para ajudar alguém. E aí essa moça começou a chorar, porque ela tinha explicado que naquele dia ela não tinha absolutamente nada para comer em casa e as crianças dela estavam com fome, e ela decidiu para as crianças não ficarem ali no sofrimento dentro da casa, então pelo menos ela levaria eles para o parque ficar brincando para distrair um pouco elas. Eu me lembro que nesse dia o Espírito Santo me deu uma direção de encaminhar para essa mulher um valor que eu não lembro exatamente quanto era em reais, e enfim, quando eu abri a carteira, algo que me confirmou foi que eu tinha exatamente aquele valor que eu tinha tido em revelação. Então eu pude ajudá-lo naquele momento. E essa família morava nessa comunidade do Jardim Jaqueline, e foi aí onde começou a nossa aproximação com as pessoas dessa região. No final das contas, a Ângela, que é essa mulher, acabou tomando a decisão de ser batizada e, enfim, a gente orientou ela com muitas palavras de Jesus para que ela também pudesse decidir seguir a Jesus. E eu acho que uma coisa que é importante que fique clara é que eu não estou me gabando de ter dado dinheiro para ela, ou mesmo de ter recebido uma revelação, porque, para falar a verdade, quando Deus me mandou sair com o carro depois de ter visto aquela visão, eu fiquei meio receoso e eu nem queria ir, porque eu queria terminar de fazer as coisas que eu estava fazendo, mas eu entendi que eu precisava fazer aquilo imediatamente, porque muito provavelmente se eu demorasse um pouco mais, eu não a encontraria mais ali no parque. Ela que tinha já meio que desistido de tentar fazer qualquer coisa, né? Até porque o próprio marido dela aparentemente deveria estar ajudando mais, mas também estava com dificuldades financeiras. E aí aqui acontece uma outra história interessante que envolve dons espirituais, porque a Ângela me ligou num dia à noite, já era bem tarde, devia ser algo em torno de 10, 11 horas da noite, não me lembro exatamente, e ela me liga chorando, pedindo ajuda, porque eu precisava ir lá para casa dela para ajudar ela, porque o marido dela estava endemoniado, segundo ela. Naquele horário eu não sabia nem para quem pedir ajuda, porque a gente estava acostumado a ministrar libertação, pelo menos em dupla, mas mesmo assim eu acabei indo lá para ver o que estava acontecendo. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, a família toda estava num estado meio de desolação, porque não sabiam o que fazer com a situação, porque o pai de família estava simplesmente rastejando pelo chão como se fosse uma cobra, mas foi um demônio, sabe, daqueles soldados rasos, em que você simplesmente dá uma palavra de ordem pro
espírito maligno sair fora no nome de Jesus, porque ali de fato a gente recebeu um envio para expulsar demônios, e aquele demônio estava quebrando absolutamente tudo na casa. Parece que já tinha quebrado televisão e um monte de coisa já estava jogada pelo chão, espatifada, coisas de vidro, enfim. E imagina aquela situação, ele rastejando pelo chão com um monte de coisa quebrada, caco de vidro. Foi então que eu só me lembro de uma cena muito rápida, de dar uma palavra de ordem para que aquele demônio saísse, e o demônio simplesmente liberta ele, nem resiste muito e nem fala muito, parecia ser um espírito meio mudo. Naquele dia eu converso com esse rapaz que eu já nem me recordo mais o nome, e ele aparentemente acabou confessando, e a Ângela talvez, eu acho que até sabia também de algumas coisas, que ele tinha algumas escapulidas que ele fazia com, sei lá, algumas mulheres da vida. Não sei exatamente o que ele se metia quando ele saía de casa, e acabava bebendo e aprontando muita coisa fora de casa. Entenda que eu estou explicando essas coisas não para forçar algum tipo de moralismo religioso, mas de fato a gente sabe que a partir de alguns comportamentos que a gente tem, algumas alianças espirituais podem ser renovadas dependendo das ações que a gente realiza, e as coisas que a gente planta, a gente acaba colhendo as consequências. E alguns meses depois, quando a gente já estava com ministrações fixas acontecendo semanalmente lá na comunidade do Sapé, que fica do outro lado da rodovia Raposo Tavares, foi quando o Espírito Santo nos direcionou. Na verdade, não todo mundo que costumava estar naquelas reuniões, mas principalmente aqueles que ministravam louvores, para a gente começar uma reunião nova numa casa ali do Jardim Jaqueline. Então foi nesse momento que eu e alguns outros ministros de louvor, ministros da palavra, acabam decidindo sair da casa do Machado e da Cleide para que a gente fosse então para a casa do Carlos e da Lena, começar reuniões ali na casa deles. E não foi só lá que a gente fez reuniões nas casas, tinham outras pessoas que também pediam para a gente fazer um culto na casa delas, e a gente ficava meio se revezando. O que acontece é que as pessoas que tiveram o chamado de ir ali para o Jardim Jaqueline fazer as reuniões, começou a provocar algum tipo de ciúme com as pessoas que tinham ficado na casa ali do Machado e da Cleide, no Ministério Sapé, que era o nome que eles davam para aquele agrupamento de irmãos. E aí eu me lembro que começou a acontecer algumas coisas esquisitas, porque quando a gente sugeriu que o Valber, que era um dos filhos do Machado e da Cleide, viesse com a gente para o Jardim Jaqueline nos ajudar a ministrar louvor, até porque a gente mesmo tinha ensinado ele a tocar violão, enfim, a ministrar algumas músicas mais simples, eles simplesmente proibiram que o Valber estivesse com a gente, como se a gente estivesse competindo e não somando para que a palavra fosse multiplicada. E com isso a gente acabou cedendo com esse desejo deles lá no Sapé. E se eu me lembro, eles até chegaram a participar da primeira reunião com a gente ou da segunda, mas depois eles não participaram mais, porque eles se sentiram como se a gente não estivesse dando toda a atenção que eles mereceriam, e isso estava sendo dividido com as pessoas que a gente estava ajudando na outra comunidade. Ficava, na verdade, no mesmo quilômetro da rodovia Raposo Tavares. E foi aí que algumas coisas mais estranhas começaram a acontecer, porque depois do Jardim Jaqueline, quando a gente entendeu que o projeto missionário tinha acabado e nós voltamos para o Ministério Sapé, ali as pessoas lá de dentro já tinham meio que se organizado para punir a gente de alguma maneira. Então eles expulsaram um monte de gente que tinha ido lá para o Jardim Jaqueline para fora da casa do Machado e da Cleide. Eu me lembro que um dia a gente estava à noite numa das reuniões na casa do Machado e da Cleide, e um dos filhos deles se levantou para interpretar uma visão ou um sonho que uma irmã tinha tido ali, em que aparentemente ela via dentro da casa existiam 3 luzes, e aí essas 3 luzes simplesmente saíam da casa. E eles entenderam que tinham que expulsar 3 pessoas dessa reunião. E aí, naquele dia foi expulsa a Luciana, a Nelise e a Miriam de casa. Um detalhe é que a Miriam era filha do Machado e da Cleide,
E mesmo quando isso aconteceu, os próprios pais não se posicionaram. E aí eu me lembro que eu me opus com relação a essa decisão, mas como a casa era deles, é claro que eu não poderia dizer o que eles tinham que fazer dentro da própria casa deles. Foi então que o Machado um dia contou que ele teve um sonho comigo, em que ele via que existia um tipo de um poço e que dentro desse poço começava a se formar meio que algum ser de barro. E ele então começa a tacar pedra naquele ser que estava se formando naquele poço. Ele então começa a chamar a própria família dele para jogar pedra nesse ser de barro. Esse ser de barro então se forma e ele vê então que era eu e também a Patrícia, minha esposa, e se eu não me engano o Jaime também. E o que eu achei estranho dentro dessa visão é que, mesmo ele tendo se assustado de ter visto a gente, ele interpretou nesse sonho que eu, a minha esposa e o Jaime éramos uma ameaça para eles, porque ele sentia medo daquele monstro. Então ele achava que deveria sim apedrejar e destruir, né, aquele boneco de lama. E foi aí então que eu percebi que realmente eles já estavam completamente enviesados para tentar eliminar a gente de qualquer jeito. Foi aí então que a gente teve que comunicar às famílias que a gente já ministrava naquela região que a gente não continuaria mais realizando as reuniões na casa desse casal, porque eles se viam na autoridade de querer mandar todo mundo embora e de excluir as próprias pessoas que ajudaram eles dentro de todos os processos, né? Então, que eles tinham passado de libertação, inclusive. E quando eu avisei todas as famílias a respeito do que tinha acontecido lá, eu mesmo assinei como Márcio Koba, o boneco de lama. E para mim, o que foi mais difícil foi ver pessoas que a gente tratou como filhos, de certa forma, terem assumido algum tipo de poder que talvez eles nunca tinham e se utilizar disso para eliminar a gente simplesmente do convívio deles. E isso foi uma lição importante para que a gente aprendesse com o Pai como amar as pessoas que a gente às vezes mais dedicou tanto por elas, mesmo elas não tendo conseguido corresponder esse amor. E no final das contas, eu pedi para compartilhar uma palavra de despedida com eles, e eu me lembro que aí eu fui proibido de compartilhar a palavra dentro da casa deles, então eles me colocaram para o lado de fora da casa, e eu me lembro de ter ali da viela, né, da casa onde eles moravam, eu ali mesmo da viela compartilhei a palavra gritando alto numa chamada de arrependimento, que foi aí que eles decidiram então ligar o som alto para não ouvir mais nada. Foi aí que o Espírito Santo me direcionou a não precisar terminar de compartilhar aquela palavra, porque eles não iriam ouvir simplesmente. Bastaria naquele momento que simplesmente eu batesse as sandálias e voltasse para minha casa. Eu sei que você pode pensar que essa história não teve um final feliz, mas foi a partir desse momento que a gente acolheu a Miriam na nossa casa, porque ela não conseguia mais viver dentro da casa com a parentela dela, e hoje ela continua tendo contato com a família de alguma maneira e até ajuda a família dela financeiramente, mesmo que eles nunca tenham se retratado pessoalmente sobre o ocorrido. Nem com ela, que eu saiba, e nem comigo e com todas as pessoas envolvidas que também foram expulsas de lá. E isso é um exercício do amor que a gente deve permanecer tendo uns pelos outros, que esse é o amor que a gente tem que aprender a fazer, que é o amor que Jesus teve por nós. E se você tem um interesse em saber mais experiências sobrenaturais e conflitos que existiram nesse movimento de Igreja nas Casas, então dá uma olhada nesse vídeo aqui. E a gente se vê então nas próximas histórias. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!